Muito bem, pessoal. Estamos indo agora aqui para o terceiro teste de curvatura no Lago de Palmas, Tocantins. Nosso teste de curvatura agora foi feito a 32,6 km de distância, com a câmera colocada a 35 centímetros sobre a água. Os postes do aterro possuem 14 metros de altura até a lâmina d'água, e com isso a gente tem aí praticamente 5 vezes a altura desses postes para atingir a curvatura, ou seja, nada abaixo de 73 metros poderia ser visto. Ainda, à guisa aí de comparação, poderíamos colocar um prédio de 24 andares ali no aterro da ponte, que ele não poderia ser visto. Ou seja, é uma curvatura muito grande, porque a gente conseguiu colocar a câmera muito baixo, 35 centímetros realmente é muito baixo, porque a umidade aqui por esses dias está muito baixa, como de costume nessa época do ano. A gente foi lá no dia 26 de agosto de 2018, nesse dia que a gente recebeu vários alertas de baixa umidade, a umidade mínima aqui a gente pegou 18% nesse dia. E com isso a gente entra na convergência dos parâmetros que causam refração. Ou seja, conforme a gente já tem mostrado aí nos outros testes, fica evidente que quanto mais umidade, pior a visibilidade. Ou seja, você não consegue ver muito longe, porque a refração da luz tem a ver com a umidade, com a frequência da luz. Ou seja, você tem que estar num momento, uma janela que se abre ali quando os parâmetros convergem. Mas ainda, gente, por que a gente fala que quando os parâmetros estão abaixando é quando você vê mais longe? Simplesmente, quando você observa a natureza fazendo esse teste de curvatura na distância de 30, 40 quilômetros, o que vai acontecer é uma convergência de parâmetros. Então, o primeiro entendimento que a gente tem é como acontece o dióptro na natureza. O dióptro nada mais é do que essa divisão entre os meios, ou seja, quando acontece a mudança de meio, ali há um dióptro. Então, a refração é a mudança, o desvio da luz quando passa de um meio para o outro. Então, a gente tem que analisar o contexto dentro daquele meio que a gente está envolvido. Que meio que é esse? Bom, nós estamos aí dentro de um espaço de 30 quilômetros. O observador e o objeto estão separados aí por 30 quilômetros, 18 quilômetros, 40 quilômetros, dependendo da distância do teste. Então, é nesse meio que a gente faz o estudo, é nesse meio que a gente observa os parâmetros. Agora, quando as pessoas tentam explicar a refração no globo, eles sempre usam um dióptro, como se na natureza houvesse apenas um dióptro mágico que subisse as coisas no globo. O que devemos entender aqui é o seguinte: os parâmetros essenciais da refração são umidade, temperatura e frequência da luz. Então, a gente sempre fala, se a umidade está abaixando, eu vou ver mais. Se a frequência da luz predominante ali naquele momento é da luz vermelha, laranja, a luz do crepúsculo, também significa que eu vou ver mais. Então, eu tenho dois parâmetros da refração que estão me indicando quando eles abaixam, eu vejo mais, e quando eles sobem, eu vejo menos. O que acontece, além desses parâmetros, é que a temperatura durante o dia altera a escala de densidade do meio. Ou seja, quando você analisa esse ambiente aqui, o observador, o objeto, a distância de 30 km, você está inserido em um meio. Nesse meio não existe apenas um dióptro mágico. Nesse meio existem inúmeros, incontáveis dióptros, porque a temperatura ao longo do dia vai alterar essa escala de densidade. Ou seja, ao longo desses 30 km você vai ter várias densidades, vários dióptros. Cada mudança de densidade vai ter um dióptro ali. Então a luz entra num dióptro, desvia, vai para outro dióptro, desvia, e assim sucessivamente. Se tiver muito dióptro, significa que está tendo muita variação de densidade naquele meio. Significa que está tendo muita refração, porque a refração é sinônimo de desvio da luz por conta da variação de densidade no meio. Então significa o quê? Que a lei de Snell é contrária ao globo, porque o globo precisa de uma enorme refração para poder vencer a curvatura. Acontece que quando você observa, você percebe que quando a umidade está baixando, e isso não é segredo para ninguém, porque todo mundo sabe quando o tempo está seco, quando o tempo está úmido, isso faz parte da própria previsão do tempo. Então, se aquele meio está com a umidade baixa, você tem menos matéria ali presente, você tem menos moléculas de água, é um ambiente seco. Significa o quê? Que a luz, ao passar por aquele meio, ela não vai ter tanta dificuldade, ela não vai sofrer tanto desvio se a temperatura, num determinado momento, não estiver alterando essa escala de densidade. Do contrário, se a Terra fosse um globo, num ambiente seco, seguindo o que diz a lei de Snell, a luz não sofreria desvio também, porque você tem pouca matéria ali, você tem pouca umidade. A variação de temperatura não vai alterar muito essa escala de densidade, o meio vai ficar mais estável, então a luz vai passar quase que em linha reta. Mas se a Terra for um globo, uma luz propagando em linha reta, ela nunca vai chegar no olho do observador. Então a própria lei de Snell está nos dizendo aqui que quando você está no crepúsculo, que você tem uma luz de baixa frequência, quando você está em umidade baixa, que você tem pouca umidade,
Significa que se a temperatura não estiver alterando muito aquela escala de densidade daquele meio ali, ele não vai ter muito dióptros. A luz não vai sofrer tanto desvio. Acontece que se a luz caminhar em linha reta com poucos desvios devido a pouca umidade, e é óbvio, se você tem pouca umidade, a probabilidade do meio se tornar mais estável é muito maior do que se você tem muita umidade. Se você tem muita umidade, você tem muita água ali presente, você tem as partículas de água, as gotículas, você tem mais moléculas dispersas naquele meio. Quando vem a temperatura, mexendo com aquela escala de densidade, ela agita aquelas moléculas, ela vai criar várias densidades, vários dióptros, por onde vai ocorrer a mudança, o desvio da luz. E é justamente nessa situação de muita umidade, de frequência da luz de alta refração, é justamente nessa situação que você não vê, porque se tem muita umidade, a temperatura mexe com mais facilidade naquele meio, ela agita aquelas partículas, criando as várias densidades. E com isso, você não consegue ver porque vai ter mais desvio. Se tem mais desvios e você não vê, é óbvio que a refração não está te fazendo ver nada, ela está te ocultando as coisas. O que fica evidente na situação inversa, de baixa umidade e baixa frequência de luz, que as poucas moléculas ali presentes não vão interferir tanto no desvio da luz. E é por isso que você vê. Então, a própria lei de Snell aqui está nos mostrando que a refração retrata um fenômeno em terra plana e não em terra globo. Em terra globo, a refração sobe para você ter que ver. Só que quando a refração sobe, você não vê nada. Quando os parâmetros da refração diminuem, é que você vê as coisas. A frequência da luz você pode escolher devido ao horário onde tem a predominância das menores frequências ou os maiores comprimentos de onda, vai ser no crepúsculo. Então ali você tem uma menor refração, porque aquelas luzes predominantes ali são de baixa refração. Conforme você vê aqui nessa imagem, que também é importante ressaltar que as luzes do aterro, dos postes do aterro, são de baixa frequência, essa luz aqui de vapor de sódio. Então, essa luz aqui de vapor de sódio, ela tem um comprimento de onda próximo às luzes do espectro de baixa frequência. Então, esse aqui era o local próximo à foz do córrego Chupé. Estamos aqui a 32,6 km de distância. Aqui o primeiro teste, que foi a 18 km de distância. Depois o segundo teste, que foi a 27,5 km ali no assentamento do São João. Nós afastamos 5 km do segundo teste. Portanto, a curvatura foi de 72,95 metros, ou seja, 73 metros de curvatura que qualquer um pode checar nesses sites, nessas calculadoras online. A primeira aqui a gente usa o Earth Curve Calculator, que é um site que calcula a curvatura sem a refração. Então, colocando os dados aqui da altura de observação, que é 0,35 centímetros, e a distância, que foi de 32,6 km, a gente vai obter uma curvatura de 73 metros. Em seguida, a gente pode ir aqui para o site Metabank, que é outra calculadora online, que a gente pode fazer o cálculo. O Metabank já usa o cálculo considerando a refração. Acontece que o resultado expedido aí pelo Metabank é em completa contramão com a realidade, porque os parâmetros que formam a refração não condizem com o resultado. Os parâmetros convergem para uma diminuição de refração e não para uma elevação extraordinária como essa aqui. Então, com a nossa câmera aqui a 35 centímetros da água, fomos buscar o aterro da ponte a 32,6 km de distância. Aqui a gente tem também uma foto tirada do local. Aqui você vê nitidamente as luzes do aterro. No lado esquerdo aqui a gente tem a luz do sol, onde está a cidade de Luz e Mangues. Do lado direito aqui, a cidade de Palmas. Você vê o clarão aqui, onde começa a cidade de Palmas, aqui próximo à ponte. E no meio aqui, entre as duas pontas do lago, você vê as luzes do aterro. Algumas partes estão escuras, porque a gente tem 3 ilhas ali no meio, e a ponte também não está iluminada. Conforme a gente já falou no segundo teste de curvatura, as luzes estão apagadas, então a gente não consegue vê-la. Mas se elas estivessem ligadas, a gente veria um arco aqui, porque a ponte é arqueada, então ficaria bem evidente, e com certeza apareceria aqui nas filmagens. Então, se a gente imaginar aqui do lado direito que temos uma barreira física impedindo a visão dos postes, das luzes da cidade, é como se fosse uma curvatura, porque a curvatura nada mais é do que uma barreira física impedindo que você veja algo abaixo de um horizonte geométrico de uma esfera. Acontece que se tivesse realmente uma barreira física, você veria um clarão e não os postes bem definidos, espaçados ali, conforme a gente vê nas imagens. Então é isso aí, gente. Passada aqui essa introdução rápida, vamos às imagens das filmagens. Muito obrigado a todo mundo e um abraço a todos. É isso aí, pessoal, nós estamos aqui na foz do Chupé, 5 km depois ali do São João, onde fizemos o último teste de curvatura. Estamos agora a 32,6 km de distância, com a câmera aqui 35 centímetros, a câmera está da água. Vamos fazer um giro com a câmera a 35 centímetros.
Tá lá o aterro. Mais uma vez. Sensacional. Sem curvatura. Não existe curvatura. A água é sempre nível. Maravilha. Estamos aqui mais uma vez no crepúsculo, né? O sol já se afastou. Estamos ali perto de uma ilha que você vai ver quando você colocar ali no Google. Vai ver que a gente está nesse local aqui. Você vê, a gente trouxe até um banquinho aqui para sentar, porque está muito baixo, realmente. São 35 centímetros apenas da água, né? Então aqui é o local onde a gente está. Você vê que a gente consegue pegar o aterro a quase 33 quilômetros de distância. A gente está quase 33 quilômetros, 72 metros seria a curvatura. Dia muito seco aqui em Palmas. E aí tá, mais uma vez. E ali está a cidade de Luzimangues. Já está ficando bem escuro, já está. Mas a gente consegue ver a sequência dos postes. Hoje a umidade chegou a 18% aqui em Palmas, muito baixa. Essa parte escura aqui possivelmente pode ser onde está a ponte, né? Conforme a gente viu da outra vez. E a gente já está no aterro próximo a Palmas, porque ali já é o canto direito ali do terreno natural, né? Então aqui já ali não tem mais como ver. Esse aterro aqui já é próximo a Palmas. Essa linha aqui onde está os postes. A câmera é muito baixa, a câmera está a 35 centímetros. E a gente vê nitidamente os postes. Então vamos voltar agora aqui. Como já está bem escuro, sem a luz do sol já fica mais complicado pegar, mas tá lá.
Isso aí, pessoal, muito obrigado, fica com Deus e tchau.